Olá para todos os professores e alunos, mais uma lição. Nós estamos iniciando aqui o nosso último trimestre de 2015 com um tema bastante interessante, uma lição muito importante para nossas vidas, Gênesis, o livro da criação divina. Aqui nós vamos ter a introdução do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis tem 2 significados, tanto origem como princípio de todas as coisas. É através do livro de Gênesis que muitas respostas que nós indagamos vão ser respondidas. E nesses últimos dias se faz notório a leitura e a meditação do livro de Gênesis, para que nós possamos estar entendidos conforme a criação. Quem foi que criou o universo e por que foi criado, e como que nós fomos criados, qual foi o princípio da criação divina. Porque muitas são as respostas do mundo para a criação, tanto do sistema todo chamado planetas e estrelas e etc., como o ser humano. O ser humano em si vem para a evolução dos macacos, como diz a ciência. E a criação de todo o sistema que envolve o ser humano foi de uma grande explosão, Big Bang, uma fumaça cósmica, como muitos dizem por aí. Então essas perguntas, essas respostas concernentes a essas perguntas, estão sendo respondidas em salas de aulas, estão sendo respondidas através de desenhos animados, estão sendo respondidas através de filmes e etc. Então muitas crianças estão crescendo com esse tipo de mentalidade. Então nós que somos responsáveis pelos nossos filhos, precisamos estar instruindo e os capacitando a entender, a compreender o verdadeiro significado da criação e da origem de todas as coisas. Quem foi o Criador e como que o Criador criou todas as coisas. Isso está onde? No livro de Gênesis. São 50 capítulos muito bem distribuídos. No livro de Gênesis nós entendemos sobre a poligamia, lá nós temos o primeiro casamento, lá nós temos o primeiro pecado, lá nós temos o primeiro assassinato, lá nós temos as primeiras nações, as primeiras famílias, como se formou, como originou. Nós temos a criação do homem e da mulher, nós temos o jardim, nós temos Deus criando todas as coisas em 6 dias e no 7º descansando. Nós temos o verbo encarnado, nós temos a presença de Deus. Então no livro de Gênesis, 50 capítulos, tem vários personagens: Jacó, Abraão, Isaac, Israel, nós temos Sara, nós temos várias mulheres, vários homens de Deus dentro de 50 capítulos, que engloba toda uma história narrada e contada pelo autor chamado Moisés, há mais de 3.000 anos atrás. Então é um livro bastante interessante, é um livro muito bom para estudar, para meditar, porque é o princípio de todas as coisas. Quem quer conhecer a criação e como se formou a criação, precisa estudar o livro de Gênesis. Então é um livro muito edificante, um livro que com certeza vai abençoar muito as nossas vidas. Será um trimestre bastante interessante, onde nós vamos entender e compreender a criação de Deus através do livro de Gênesis, onde as respostas, que muitas delas têm um ponto de interrogação ou está sendo respondida de forma errônea e errada, será respondida no livro de Gênesis, a origem, o princípio de todas as coisas. Bom, o textual diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Já a primeira resposta aí, Quem criou os céus e a terra? O próprio Deus. Uma terra e 3 céus. O céu que nós enxergamos, o céu onde estão todas as estrelas e o sistema solar, e o céu dos céus, onde habita o nosso Deus. Por isso está aqui no plural, os céus, porque são 3 céus e uma terra. Sem o livro de Gênesis, as grandes perguntas da vida ainda estaria sem respostas. Se não fosse esse livro aqui, nós estávamos indagando, quem criou o ser humano, de onde nós viemos, quem foi que nos criou, como tudo isso existiu, como foi feito, como se formou, de onde veio toda a origem da humanidade. Então essas questões, essas perguntas, elas não teriam respostas se não fosse o livro de Gênesis. Então, graças ao livro de Gênesis, pelo qual o autor é Moisés, as respostas das nossas perguntas foram sendo respondidas uma após uma. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, 10, e o versículo 14 e o versículo 26, aonde no versículo 26 expressa assim: e diz Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Façamos o homem à nossa imagem. Então, quem fez o homem? Deus. Quem criou os céus e a terra? Deus. Ele foi quem formou. Ele é o Criador de todas as coisas. Por isso que ele merece ser adorado e exaltado. Porque a criatura, quem formou foi o Criador chamado Deus. Bom, aqui nós temos os objetivos, específicos. Nós temos primeiro apresentar o tema. Nós já apresentamos aqui o tema nessa introdução da nossa lição, que vamos falar a respeito do livro de Gênesis, a criação divina, como tudo se formou a partir do verbo encarnado, da palavra, onde Deus estava ali formando todas as coisas. A data, provavelmente há mais de 3.000 anos atrás. A autoria foi ali Moisés. O local do livro de Gênesis, relatado por alguns estudiosos, alguns teólogos, dizem que foi quando Moisés estava peregrinando pelo deserto entre Egito e Canaã. Naquela peregrinação deles pelo deserto, ali Moisés ia copiando, ali Moisés ia escrevendo, ali Moisés ia fazendo o livro de Gênesis. Então vamos conhecer os objetivos do livro de Gênesis, para que serve, e por último explicar o conteúdo do livro de Gênesis, que são 50 capítulos, dividido eles em várias etapas das histórias dos personagens, que nós temos os personagens principais, como Abraão e Jacó, José, são os principais aqui que nós temos no livro de Gênesis, e o capítulo 1, capítulo 2, onde responde todas as nossas perguntas concernentes à criação da humanidade. A introdução, sem o livro de Gênesis, não temos condições de responder as grandes perguntas da vida. Quem fez os céus e a terra, e de onde viemos? De onde viemos, Quem nos formou? Essa matéria aqui chamada corpo, veio de onde? Então nós sabemos que Deus pegou o barro e ali formou o barro, um homem, um boneco, e soprou nas suas narinas, dando forma àquele boneco, dando vida àquele boneco, conforme a sua imagem, a sua semelhança, e chamou aquele boneco de homem, e da sua costela, ele arrancou a costela do homem e fez a mulher, e deu-se o nome de varoa, porque do varão foi tirado. Está lá em Gênesis capítulo de número 1. Então nós temos já a resposta de onde viemos. Viemos do pó, viemos da terra. Quem fez todas as coisas, a terra e o homem? O próprio Deus. Então, tendo em vista a sua importância, a nossa fé, começaremos a estudar a partir de agora essa porção tão querida das Sagradas Escrituras. Que o Senhor nos ajude a entender a sua obra criadora e os propósitos da sua criação, e que o Espírito Santo nos ilumine com as histórias e doutrinas do livro, que escrito há 3.500 anos, jamais perdeu a influência e a sua qualidade. Então, mais de 3.000 anos e 500, 3.500 anos, esse livro que foi escrito tem nos influenciado e nunca deixou de ser atual. E nos dias de hoje está mais atual do que nunca. Então, esse livro, metodológico chamado Gênesis, destaca as partes que mais lhe tocaram o coração, aplicando a sua vida. Então está aqui na introdução, muito interessante o livro de Gênesis, a origem, ao princípio de todas as coisas, onde as nossas primeiras perguntas estão sendo respondidas graças ao livro de Gênesis. Ali o seu autor, Moisés, no deserto, quando o escreveu. Bom, o ponto central dos 50 capítulos de Gênesis está em quem criou o universo. Essa é a grande pergunta da vida do ser humano, e de onde viemos. Olha aí, duas questões muito interessantes. Quem criou o universo? Como o universo se formou? Estrelas, luminares, sol, lua, todo o céu, todos os planetas. Como se formou o universo, que é infinito? São bilhões de galáxias, são bilhões de estrelas, são vários planetas. Não, como formou todo esse sistema? Como se formou todo o universo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, de onde viemos? Compreender essas duas questões é importante para que nós possamos ter fé e acreditar em Deus. Se a criança ela crescer não tendo essas respostas na sua vida, ela vai se indagar em toda a sua vida. Ela vai ter várias respostas, vai acreditar em vários segmentos, em várias doutrinas.
Então por isso que é importante nós ensinarmos desde cedo para as nossas crianças, principalmente na escola bíblica dominical. Leve a sua criança para a escola bíblica dominical, porque lá ela vai encontrar resposta para a vida dela, para que ela tenha fé e se firme na palavra de Deus, assim como nós tivemos as nossas respostas respondidas, elas também precisam ter e precisam estar firmes na presença de Deus. Bom, o primeiro tópico vai falar sobre o tema, a data, a autoria e o local que foi compilado, escrito, feito, falado, né, o livro de Gênesis. O primeiro tema, né, do livro de Gênesis pode ser resumido nesse seu primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então esse é o tema central do livro de Gênesis, né? O assunto central desse livro é a origem divina dos céus e da terra, da humanidade e do povo de Israel, né? Como Deus criou os céus, como Deus criou a humanidade, como Deus criou o povo de Israel. Será respondido no livro de Gênesis. Então o tema central é esse, é o versículo 1, capítulo 1, versículo 1. É o tema de todo o livro de Gênesis. A data, né? Ele foi escrito, provavelmente foi escrito no século XV, antes do nascimento do Salvador. E é a obra mais antiga a chegar-nos integralmente às mãos. Nos textos mesopotâmios e egípcios, por exemplo, só nos restam fragmentos confusos e bastante duvidosos. Quanto ao Gênesis, nós os temos em sua integridade. Prova que o Espírito Santo zela, cuida pela sua palavra, né? Gênesis foi totalmente íntegro. O livro de Gênesis foi preservado, né? Foi deixado totalmente os seus capítulos, os seus versículos para nossa meditação. Deus preservou, o Espírito Santo guardou bem seguro para que nada viesse a acontecer com a sua palavra. Então a data no século XV, antes do nascimento do Salvador. A autoria, as evidências, né, do livro de Gênesis foi o próprio Moisés, que escreveu não só Gênesis, mas também os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros pelos quais o autor é Moisés, né? Inspirado pelo Espírito Santo. Ele selecionou as narrativas orais e os registros genealógicos conservados pelos hebreus, redigindo-os como um todo homogêneo, coerente e lógico. Trata-se de um texto confiável e sem contaminação mitológica. Jesus mesmo atestou a historicidade lá em Mateus 19, versículo 4, 6 e Lucas 11, 51. Mateus 19, versículo 4, 6. Portanto, deixar seu pai e sua mãe e se a sua mulher tornam só carne. Essa expressão aqui está lá em Gênesis 2, 24, né? Tem a ligação. Então, Jesus autenticando que o livro de Gênesis realmente é um livro verdadeiro e confiável. Sua inspiração divina é incontestável. O Espírito Santo está nos 50 capítulos do livro de Gênesis. Então é um livro totalmente inspirado pelo Espírito Santo e totalmente confiável. O local do livro de Gênesis que foi escrito foi durante a peregrinação dos filhos de Israel rumo à terra prometida, isto é, entre o Egito e o deserto do Sinai. Está lá em Êxodo 24, versículo 4, né? Dá aqui o local de onde foi criado, que foi formalizado, foi escrito o livro de Gênesis, rumo a Canaã, quando estava no deserto, caminho de Canaã, ali no deserto do Sinai, foi onde Moisés, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, começou a escrever os 5 livros da Bíblia, né? O primeiro livro que nós conhecemos, que é o livro introdutório, Gênesis. Seguindo aqui em frente, irmãos, nós vamos para a história da criação, né? Como foi dividido todos esses 50 capítulos, né? Dentro de uma aritmética de Gênesis. É impressionante. Somente 2 capítulos, irmãos, são dedicados à história da criação. E a entrada do pecado na raça humana. Então nós temos 2 capítulos aqui que falam sobre a história da criação, resumindo tudo como foi feito, como Deus formou todo o universo, e o outro nos fala sobre o pecado, como foi que entrou o pecado no mundo ali entre Adão e Eva quando estavam no Jardim do Éden, no paraíso. Por outro lado, 13 capítulos são dedicados a Abraão.
13 capítulos de Gênesis são dedicados totalmente à narrativa e história do homem chamado Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus. Ele recebe 13 capítulos. 10 capítulos falam a respeito de Jacó e 12 a respeito de José, que nem era um patriarca, nem um filho por meio do qual as promessas da aliança seriam perpetuadas. Presenciamos o fenômeno de 12 capítulos para José e apenas 2 para a criação. Seria impossível alguém ser, por assim dizer, 6 vezes mais importante que o mundo. Então nós temos aqui a divisão, dentro de todos os homens das Sagradas Escrituras, da importância que eles tiveram. Em Gênesis está aqui a divisão dos capítulos por cada um desses homens importantes. Seguindo em frente, irmãos, nós temos tópico 2, o objetivo do Gênesis. Todos os livros da Bíblia Sagrada foram escritos com objetivos bem definidos, pois o propósito de Deus sempre foi a redenção plena de Israel. Qual o propósito maior de todos os livros? A salvação. Para onde aponta? Para a salvação. A salvação está ligada com todos os capítulos, com todos os versículos. E onde se deu a salvação? Gênesis 3, versículo 15. Ali nós temos a maior promessa da Bíblia, onde a semente da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Através da semente, através do fruto da mulher, depois do pecado, Deus já tinha um projeto, já tinha um propósito para salvar a humanidade. A humanidade estava caída, a humanidade estava separada, a humanidade estava diante de Deus. Mas um projeto maravilhoso da redenção trouxe novamente o homem à presença de Deus, trouxe salvação para a humanidade. Primeiro aqui do subtópico 2, subtópico 1, fortalecer a fé da geração do êxito. O êxito, nós sabemos que foi a saída do povo ali do Egito, e eles tiveram que ser fortalecidos para conseguir enfrentar o deserto. Então os leitores, ouvintes imediatos do Gênesis foram a geração dos filhos de Israel que, resgatada do Egito, peregrinava em direção a Canaã. Então eles precisaram ser fortalecidos. Depois que ouviram a respeito da criação, e através da criação, através das leituras, através dos ensinamentos concernentes de criação, a fé deles foram fortalecidas. Então, na redenção dos hebreus, o Espírito usou não somente a doutrina do único e verdadeiro Deus, mas também a narrativa da salvação. Está lá em Êxodo 3, 14 e 16. Então, os israelitas, pois, careciam interar-se de uma grande verdade. O mesmo Senhor que criou todas as coisas se revelou a Abraão, era poderoso o bastante para introduzi-los na terra prometida, Canaã. Eles estavam indo para Canaã terrestre, estavam indo para uma terra prometida por Deus, onde a terra manava leite e mel, os frutos eram gigantescos, era uma terra abençoada. Então a promessa de Deus era que o povo de Israel entrasse nessa terra, eles seriam salvos ali naquela terra. Para a nossa peregrinação aqui nessa terra, para o propósito que Deus tem para nós, é a Canaã celestial. Nós esperamos morar em Canaã celestial. Tem muitos querendo morar aqui na terra, temos querendo fazer morada aqui, mas nós sabemos e compreendemos que a promessa de Deus, através da redenção, do ato maravilhoso de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é que nós devemos ser salvos e devemos morar na Canaã celestial. E através deste livro, a nossa fé, essa geração precisa se fortalecer, porque aquela geração do êxito tiveram que fortalecer a sua fé através dos ensinamentos de Moisés ali no deserto. Responder às grandes perguntas da vida. Muitas são as perguntas, Muitas são as indagações. Então Paulo sabia como empregar as verdades do Gênesis. No Areópago de Atenas, ele deixou bem patente aos filósofos que o Deus desconhecido, pelo qual tinha um altar, tinha um local que estava escrito ali, o Deus desconhecido, esse Deus que eles não conheciam, Paulo conhecia veramente. Então, tão venerado pelo grego, era de fato o Criador de todas as coisas. Está lá em Atos 17, versículo 19 ao 31. Paulo expressa para todos que estavam ali no Areópago, quem era esse Deus desconhecido? Quem era o Deus desconhecido? As pessoas ficaram maravilhadas com as respostas que Paulo estava dando às suas questões, às suas perguntas, às suas indagações. Além de evangelizar, o apóstolo respondeu às grandes perguntas da vida. Quem fez o universo?
Então nós sabemos que o grego, ele gosta de confrontar, ele gosta de estudar. O grego é um leitor nato, o grego são homens inteligentíssimos. Então o apóstolo Paulo não foi levantado à toa, porque nós sabemos que ele foi criado aos pés de Gamaliel, e um homem muito instruído e capacitado para confrontar uma geração onde tinha suas questões, as suas dúvidas no seu coração. Quem criou, quem fez o universo e de onde viemos? Eram as perguntas que soam nos corações dos gregos e até hoje nos corações de muitas pessoas mundo afora essa questão. Por isso nós temos muitos hoje em dia acreditando em várias respostas, porque não estudam o livro de Gênesis ou não dá ouvido às Sagradas Escrituras. Então o apóstolo Paulo, ele ensina, ele doutrina, ele fala, ele responde às perguntas ali dos gregos. Até então eles haviam buscado respostas em seus poetas e filósofos, mas a mitologia é incapaz de satisfazer a sede espiritual. A filosofia é incapaz de responder às grandes questões da humanidade. Somente Deus é capaz de revelar. Então é necessária a evolução de 3 verdades que se acha em Gênesis. A primeira verdade é que Deus criou os céus e a terra e o homem. Deus criou o céu, a terra e o homem. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que em Adão todos pecamos, tornamos réus da morte eterna. Está lá em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. E Romanos 3, 23, porque todos os pecados estão destruídos da glória de Deus, através de Adão, Então, o pecado veio ao mundo e nós também somos pecadores, porque este homem aqui falhou, este homem errou, e o pecado chegando no mundo tornou-se réus da morte eterna, mas Jesus veio, venceu a morte para nos dar vida eterna. E a terceira verdade aqui: entretanto, Deus providenciou-nos eficaz salvação através da semente da mulher. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E o livro de Gênesis tem como ponto central a salvação. Aponta para Jesus Cristo, para a redenção das nossas vidas através do ato lá da cruz do Calvário, derramado o sangue de Jesus Cristo. Partindo para o nosso último tópico 3, o conteúdo do livro de Gênesis. O livro de Gênesis pode ser dividido em 2 grandes seções. Do capítulo 1 ao 11, temos a história primitiva que vai da criação ao recomeço da civilização através de Noé. Toda a primeira criação, nós sabemos que ela deixou de existir por causa do pecado que chegou às narinas de Deus. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas existia uma família, a família de Noé, que era um homem íntegro, Noé era um homem reto, Noé era um homem que se desviava do mal, Noé era um homem puro, e Deus usou este homem para criar uma nova nação, para criar um novo povo. E isso se deu através do dilúvio. Do capítulo 12 até o capítulo 50, entramos em contato com o início da história de Israel. Todavia, para efeitos didáticos, adotaremos uma divisão mais analítica concernente aos 50 capítulos. Que não formos ficar só nesse capítulo, nós temos apenas 2 divisões somente. Gênesis 1 ao 11 nos conta como aconteceu ali a criação e como veio uma nova civilização através de Noé. E no capítulo 50, do capítulo 12 ao capítulo 50, nós temos o contato inicial da história de Israel, como se formou a nação de Israel, como que Deus chamou um homem para formalizar a nação de Israel. Então vamos abranger mais um pouco o livro de Gênesis, falando não somente concernente aos 2 capítulos, ou do capítulo 1 ao capítulo 11, capítulo 12 ao capítulo 50, como nós estávamos falando. Não, vamos abranger mais um pouco. Então nós temos primeiro a criação. Em seus 2 capítulos iniciais, o autor sagrado mostra como vieram a existir os céus e a terra, como se formou, como foi feito, e a humanidade. Tudo quando vemos e também o que não podemos ver foi criado por Deus. Gênesis 1, capítulo 1 e capítulo 2. Ali está todas as respostas para nossas vidas concernente à criação dos céus, a criação da terra e a criação da raça humana. Como se formou todas essas coisas e as coisas também que nós não podemos ver, não podemos enxergar, também foi criada por Deus. Isso também está respondido no capítulo 1 e no capítulo 2. O capítulo 2 é dedicado à criação do homem e da mulher e à instituição do casamento. No capítulo 2 nós temos então como Deus fez o homem, como Deus fez a mulher e abençoou todas as famílias e formalizou o primeiro casamento da história. Quem foi o que formalizou?
Deus. Então temos aqui uma história real e não uma parábola como alegam os incrédulos. Então o primeiro casamento, quem formalizou foi Deus. Deus criou o casamento, Deus instituiu o casamento, Deus formou os céus, Deus formou a terra, Deus formou o ser humano. Está lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Bom, segundo ponto aqui, a queda e a degradação da humanidade. No capítulo 3, 4 e 5, vemos como o pecado foi introduzido no mundo e as suas terríveis consequências. Em meio a essa tragédia, porém, o Senhor anuncia a redenção da humanidade através da semente da mulher. Nós sabemos que toda a humanidade foi contaminada pelo pecado. Nós temos o assassinato de Abel, nós temos a poligamia, nós temos traição, nós temos a homossexualidade, nós temos vários pecados aqui nesses primeiros capítulos do livro de Gênesis. Então, nós temos as consequências também desse pecado. E depois que a mulher pecou e a humanidade começou a se formar, ela aos poucos foi denegrindo, aos poucos ela foi se afundando no pecado, ao ponto de Deus se arrepender, ter criado o homem e ter mandado o dilúvio como consequência do pecado. E o dilúvio, nós estamos aqui no terceiro ponto, onde diz que devido à degradação da raça humana, o Senhor decreta o fim da primeira civilização, matando todos ali, né? Então a descendência de Adão, porém, seria preservada por intermédio de Noé, por causa da promessa que Deus fez a Eva, que do ventre dela tinha uma semente que ia esmagar a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás, pelo duro golpe que deu na raça humana, levando o pecado para Adão e Eva e assim contaminando todos os seres humanos por causa deste pecado, né? Nós vemos aqui então Deus destruindo a primeira civilização, mas preservou Noé, preservou a descendência de Adão por causa da sua promessa. Então Noé foi preservado em vida e iniciou então uma nova civilização, que é o que nós vamos ver aqui no outro tópico, aqui no quarto, né? O recomeço da civilização. Então, passado o grande dilúvio, né? Noé dá início a um novo ciclo civilizatório. Então, Noé dá um novo ciclo civilizatório. A história do recomeço é contada nos capítulos 9 e 11 de Gênesis, né, onde toda a humanidade foi se formando, reconstruindo novamente através da família de Noé, que foi preservada do dilúvio. Então, dessa forma, o clã noético acaba por gerar nações, línguas e culturas diferentes do mundo afora, né? Nós vemos isso em Gênesis capítulo 12, onde novamente o homem ele volta para o pecado. Novamente o homem ele quer confrontar Deus, construindo uma grande torre de Babel. E Deus então lança várias línguas sobre aquele povo, e o povo começa a falar línguas diferentes que eles não iam entender um ao outro, e a torre então cai, porque nada pode ser maior que Deus. Então as pessoas não podem pensar que vão confrontar Deus de maneira nenhuma. Então toda vez que o ser humano ele pensa que é maior que Deus, ou pensa que pode chegar aos pés de Deus, acontece o que aconteceu ali em Gênesis capítulo 11. Deus intervém mais uma vez na história da humanidade. Mais uma vez, Deus sentencia a humanidade, separando elas agora entre nações, povos, etnias, culturas e línguas diferentes uma das outras. Então foi assim que se deu o recomeço. E por último, nós temos aqui a origem da nação de Israel, a partir de Gênesis capítulo 12, quando Deus chama um homem chamado Abraão para formalizar um povo eleito, um povo escolhido, uma nação santa. Depois de todos aquele povo pecar, errar, afrontar Deus, né? Fazer coisas horríveis e terríveis, Deus então quer formalizar uma nação ímpar, separada, uma nação diferente. E que ele vai chamar? Ele vai chamar Abraão para formalizar essa nação a partir de Gênesis capítulo 12. Abraão, sai da tua terra, da terra tua parentela. Então, até o fim do livro, o autor sagrado dedica-se à formação da nação de Israel. A história do povo eleito no Gênesis tem início com Abraão e encerra-se com José. Então, desde Abraão até José, está toda a história da nação de Israel. Os fatos narrados, escritos e ditos, né? Todos os acontecimentos históricos de Gênesis 12 até 50 está entre esses dois homens, Abraão e José,
e toda a história ali entre vários patriarcas, né, do que aconteceu, porque Deus chamou um novo povo, uma nova nação a ser formada através de Abraão. Muito bem, meus queridos, para nós concluirmos a nossa lição, vamos então ler aqui um pouco da conclusão dessa lição. Veja como são contrastantes o primeiro e último versículo do Gênesis. Na abertura do livro, um toque de indescritível alegria. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. No último, uma nota de condolências. E morreu José, da idade de 110 anos. E o embalsamaram e o puseram no caixão no Egito. Gênesis 50, versículo 6. Né? Então, no início, nós temos aqui Deus criando os céus e a terra, Deus criando o homem, Deus criando todas as coisas. E no último versículo, nós temos então a morte aqui de José, da idade de 110 anos de idade. Né? José morreu e foi embalsamado ali no Egito. Apesar do luto que encerra o Gênesis, todos judeus e gentios somos chamados para herdar a vida eterna. Foi o que o Senhor prometeu a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Essa promessa é disponibilizada aos que creem em Jesus e receberam o perdão de seus pecados. Então todos nós fomos chamados para uma salvação. Todos nós somos eleitos por Cristo Jesus, através da sua maravilhosa redenção. Apesar do livro terminar com a morte de José, né, uma morte assim, trágica ali, uma tristeza e tudo mais, nós temos a alegria da salvação. Então, em Jesus Cristo, todos foram chamados para ser salvos. Então, que o livro de Gênesis, irmão, venha estar nos abençoando, que o livro de Gênesis, eu digo abençoando a nossa vida concernente ao nosso entendimento, né? Que Deus venha nos abençoar a entender e a compreender o livro de Gênesis nesse último trimestre de 2015. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Um forte abraço e até a próxima.